Opa, pessoal! Aqui a gente vai para a nossa próxima aula de IOLO. Nessa aula a gente vai aprofundar um pouco mais os detectores. Então a gente vai entender um pouco mais o que são os detectores de IOLO, quais são os tipos dele. Opa, pessoal! A gente vai entrar aqui na nossa aula um pouco mais curta, mas só para aprofundar mesmo os conceitos do IOLO. Ou seja, a gente vai chegar daqui, vai diferenciar os detectores do iodo, a gente vai ver como que ele funciona em si, e entrar um pouco, mas não muito, nessa parte estatística de como ele funciona, que também tem muito a agregar para a gente entender realmente, e não ser apenas mágica, o que ele vai retornar para a gente, né? As caixinhas delimitadoras. Aqui, como na aula passada, né, eu mostrei só o passo a passo do iodo, então ele vai dividir a gradinha de acordo S por S, da figura que a gente vai escolher, para desenhar as caixas de probabilidade. A mais grossa é a que tem uma probabilidade. Depois ele vai classificar de acordo com o objeto que é. Então aquela caixinha provavelmente é da classe cachorro, provavelmente é da classe bicicleta. E as caixas que tiverem maior probabilidade, ou seja, as caixinhas que tiverem a borda mais grossa, elas vão continuar. As que não continuarem, elas vão meio que ser suprimidas. Mas em si, os detectores de objetos, né? O que eles são? O que ele basicamente faz? Ele vai ser responsável por me dizer onde está aquela caixa delimitadora. Eles vão detectar onde está o objeto. E existem dois tipos deles que são famosos: os diretos e os baseados em proposta de região. Os diretos, eles são um pouco mais lentos. E existem dois tipos de detectores. Detectores esses que vão me dizer onde está a caixa delimitadora. Achando ela, esses dois modelos eles funcionam de duas maneiras diferentes. Os diretos, que são mais rápidos, que são o caso do iolo, quando a sua prioridade vai ser a rapidez, e os baseados em proporção de região, que eles são mais lentos, só que eles são mais precisos. Os diretos, eles, como o iolo funciona, ele vai fazer a detecção diretamente de uma única passagem pela rede neural. Ou seja, ele vai pegar a imagem e vai passar a rede neural por ela inteira para classificar o que aquela caixa representa, qual objeto que ela é. E ele vai dividir também as células e vai prever essas caixinhas e classificar essas classes, basicamente. É igual eu expliquei como funcionava o YOLO anteriormente. O baseado em propostas de região, ele tem duas etapas. Primeiro ele vai propor quais regiões têm mais possíveis objetos, e depois ele vai refinar e classificar cada região. Então ele vai ter que iterar mais vezes com essa rede neural. Isso acaba tendo um desempenho de tempo maior, então ele vai demorar mais tempo para poder executar, só que ele vai ser mais preciso. Aqui eu mostrei basicamente como funciona o YOLO em si. Então ele vai pegar essa caixinha, mas aqui eu vou aprofundar mais nos termos matemáticos, mas não vou aprofundar tanto, onde basicamente ele vai pegar cada célula e fazer uma predição de cada célula B para poder botar um intervalo de confiança para cada caixinha. Esse intervalo de confiança por exemplo, dessa caixinha vai ser dado pela probabilidade de ter o objeto ali vezes o IOU. IOU é uma medida que basicamente é a interseção sobre a união. Ou seja, vamos pensar que a gente está fazendo um teste para treinar o nosso modelo. Ele vai ter uma caixinha que vai ser o do teste, que vai ser o verdadeiro, onde realmente está o objeto, que eu defino. Então eu vou pegar uma imagem, vou treinar ela, vou definir quais são os pontos que eu quero que são o objeto que eu estou visualizando, e o resultado está dando no meu modelo. Essa vai ser a interseção. E a união vai ser a soma dessas duas áreas. A intenção é que o IOU ele seja próximo de 1, ou seja, a área que eu estou falando que é aquele objeto é exatamente a área que eu espero que esteja, a área verdadeira. Quando for próximo de 1 é porque o modelo está bem treinado. Por exemplo, aqui eu mostrei um modelo que está pobremente treinado, onde a caixinha verdadeira está nessa posição verde, mas ele me disse que o modelo retornou um valor que não compreende onde eu queria que ele estivesse, e um modelo aproximadamente que está muito melhor treinado, onde ele já aproximou bastante o verdadeiro com o resultado do output. Então, basicamente é isso que a gente precisa saber, né, para poder entender os conceitos teóricos para ir para a aula prática. Na próxima aula a gente já vai aprofundar exatamente como que a gente coda isso,
realmente prever e fazer a nossa primeira aula prática. E então é basicamente isso. Nessa aula a gente aprofundou um pouco no conhecimentos teóricos do YOLO, e na próxima a gente vai entrar na parte prática e aprofundar para realmente fazer nossa primeira detecção de objetos.